Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje, dia 9 de julho de 2024, terça-feira. Frio para arrebentar aqui em Guarapuava, mas graças a Deus pelo frio, porque é sinal que o mundo está cumprindo suas estações e as coisas estão acontecendo na época certa ainda. Mas graças a Deus por isso. Espero que estejam todos bem. Pessoal, eu quero antes de começar a falar sobre a palavra que Deus me deu hoje, dar uma sugestão para vocês. Tem umas coisas muito simples que a gente pode fazer na vida cristã. Isso aqui, obviamente que não tem nada de propaganda. É que eu tenho muito desses livrinhos aqui. Esse livro aqui, do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, eu gosto demais. E eu recomendo para vocês, sempre que eu posso, eu dou uma passada por ele. E eu acho que tem que estar buscando em algum lugar assim, algumas sugestões, alguns testemunhos de pessoas que conseguem simplificar a sua vida em Cristo, né? Como diz o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, tá? Se bem que o cristianismo não tem nada de simples, ele é bem difícil. Mas, dito isso, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Tiago 1:27. Paulo fala pra gente sobre a verdadeira religião, né? Ele fala assim, cuidar dos órfãos, das viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Eu já contei para vocês, a minha mãe ficou viúva com lá seus 35 anos e eu tinha 15, né? Meu irmão 9. Não foi fácil, né? Não foi fácil. A mãe, ela já não era uma pessoa assim das mais calmas, assim, né? E daí teve que sair para trabalhar para sustentar aqueles dois filhos pequenos e... Bom, primeira coisa que aconteceu, que um parente sofreu um acidente, o pessoal veio constranger ela a dar um dinheiro, porque ela tinha recebido um seguro de vida do meu pai, a dar um dinheiro para a cirurgia do parente. E ela, constrangida, deu, e esse dinheiro não voltou para a mão dela, né? Segundo, um corretor de imóveis que andava vendendo coisas para ela lá, chegou para ela e falou assim, escuta, você venderia a tua casa por tanto? Ela falou, venderia. O cara, acho que vendeu pelo dobro e pagou para ela aquilo que ela concordou. Mas são só alguns exemplos de pessoas que se aproximam das viúvas para lograr, né? Eu tenho várias clientes viúvas aqui que eu faço maior questão de atender. Um pouco é por causa desse negócio da gente ter passado por isso, e outro pouco é por puro interesse, porque a palavra de Deus falou que é para cuidar dos órfãos e das viúvas, então vamos lá, né? Vamos lá. Então, essa minha cliente, uma das minhas clientes, assim, que tem uma história engraçada também, ela ficou viúva e daí foram discutir uma herança do pai, do marido dela, o pessoal foi tomando as coisas. O advogado tomou um pouco, o parente chegou lá, pegou um pouco emprestado, outro parente queria dinheiro. O povo da igreja viajaram nas ofertas lá da coitada. E, ó, pensa num negócio esquisito. Deixaram a coitada à míngua. E por último tem a minha sogra, que eu atendo de algumas coisas para ela lá e tal, e faço uma espécie de um para-choque, porque o que chega de gente, de parente, amigo, compadre, comadre, pedir dinheiro emprestado e querer se aproveitar, é uma enormidade. Bom, eu poderia contar mais alguns testemunhos aqui, né, do que fazem com as viúvas e com os órfãos, e do quanto que eu sofri com isso, e do quanto que eu tenho zelo, assim, por quando tem algum amigo órfão para tentar orientar e passar alguma coisa que eu mesmo não recebi. São várias situações que a gente sabe, assim, hoje em dia com a internet, então, o negócio ficou mais complicado. Tinha uma coitada de uma viúva que morava perto de casa lá, eu acho que ela se aposentou como zeladora de uma escola estadual e tal. Aí chegou o sujeito lá e
namorado dela, novo. O cara levou todo o dinheirinho que ela tinha e deixou ela com o nome pendurado nas PC e Serasa aí. Então isso acontece todos os dias. Todos os dias. E eu acho assim que o pessoal não tem temor de Deus, ou o pessoal não acredita, ou o pessoal não quer nem saber, porque eu acho que quando você vê um homem se aproveitando de uma mulher, é uma coisa assim tão estranha, né? E de uma viúva ainda é complicado. Você molestar uma viúva, um órfão. A Bíblia, ela tem várias citações, eu trouxe uma, mas ela tem várias situações que nos alerta, né? Com relação a essas coisas. Eu tenho muito cuidado com a questão do jornaleiro. Deus diz assim, não retenha com você até o outro dia o salário do jornaleiro, né? E em outra palavra diz assim que o clamor do jornaleiro, que você ficou com o salário dele, chegou até Deus. É terrível isso. E os órfãos e as viúvas também falam muito disso, né? Que Deus é o justo juiz de órfãos e viúvas. Então, verdadeira religião, cuidar de órfãos e viúvas. Fantástico, né? E a segunda parte aqui, não vos corrompeis, né, com as coisas do mundo. O que quer dizer isso? Quando você se corrompe, é como uma ferrugem que entra no teu coração, né? Uma coisa que transforma a tua vida e você passa a viver de uma forma errada por causa daquele negócio. Então não significa que você não possa viver no mundo, porque a palavra diz que se você não viver no mundo, você teria que sair do mundo, que é impossível, né? Só quando você morrer, né? Então a gente vive no mundo, a gente escuta música do mundo, querendo ou não, a gente compra as coisas que são consagradas para um para outro sem saber, né? E vamos lá, não tem como viver no mundo sem as coisas do mundo, principalmente na igreja, né? Na igreja é complicado. Se vocês pegarem hoje e começarem a olhar, não sei que percentual disso ainda há pastores honestos e padres honestos, mas o que tem de pastor que anda se exibindo com camisa Louis Vuitton, com relógio Rolex para lá e para cá, carrão do último tipo, às custas do povo pobre da igreja, é uma enormidade, né? É uma enormidade. E a esmola? É que o pastor em Curitiba, o cara comprou um apartamento de 3 milhões. Então não conta o cara comprar um apartamento de 3 milhões, pode comprar de 10. Às vezes ele é agricultor e planta e tem uma boa safra. Às vezes ele é um advogado como eu e ganhou uma causa, lá ganhou um honorário grande. É um médico de sucesso e ganha bastante. Herdou, qualquer coisa parecida. Pastor não. Pastor tem que viver decentemente. Nós temos que cuidar dos pastores, não deixar faltar nada para eles. Mas não pode ostentar. Porque quando ele está morando num apartamento de 3 milhões, quanta gente da igreja está passando necessidade? Não é assim? E aonde é que vocês viram Jesus abarrotado de riquezas? Paulo, Pedro, João? Não tinha. O pessoal era uma vida simples, né? Então, aquele que quer ser homem de Deus tem que ter uma vida diferente, né? Tem a orientação dos bispos aqui na Bíblia, né? Tem que ser moderado, marido de uma só mulher, criar bem os filhos e tal. Tudo que vocês não estão vendo hoje nas igrejas, uma boa parte delas, é o que tem ali a orientação da Bíblia para bispos. Eu acho que esse povo deveria ser político, deveria tentar vida no comércio, alguma outra coisa, né? E não se aproveitar do povo emocionalmente frágil e tomar o restinho do dinheiro que esse povo tem, né? Eles são piores do que o jogo do tigrinho, porque o jogo do tigrinho você sabe que é errado, né? E quando você cai na unha desse povo, você pensa que está fazendo certo e acaba fazendo sacrifício de tolo. Mas a Bíblia, como eu disse para vocês, você lê um bom livro, que nem esse do Rick Warren, ou do C.S. Lewis, o Cristianismo Puro e Simples, o Caniço Ferido, do Richard Sibbes, eles são livros assim que te orientam, te trazem coisas boas, né? E a Bíblia, principalmente a leitura da Bíblia, te dá um norte. Então o norte para hoje é esse. Tem alguma viúva, tem algum órfão no seu caminho? Atenda, ajude a não deixar os outros lograrem lá. Ela estava falando um negócio da minha sogra, né? Daí eu sou para-choque dela, porque às vezes chega gente da igreja, gente, parente, não sei o que lá,
pedir coisa para ela lá, ela diz, não, tem que conversar lá com o meu genro e tal, ele que tem o acesso às coisas lá. O pessoal desiste, né? Desiste e acaba não logrando ela. A minha mãe já de tanto apanhar, coitada lá nos coisas, ela já é bem escolada com esse negócio. E as minhas clientes que eu consigo atender aqui, as que são viúvas, né? Eu procuro orientar e também fazer um para-choque, daí elas têm acesso livre para me perguntar antes de fazer algum negócio, alguma coisa, a gente acaba conseguindo ajudar. Os órfãos também que eu consigo orientar de uma forma espiritual, de uma forma profissional, uma direção na vida, eu tento fazer isso também, né? E quem a gente consegue, né? Quem está disposto a ouvir, a fazer as coisas, eu acho que a gente tem que ter esse coração, né? E não se deixar corromper pelas coisas do mundo, gente. Não se deixar corromper. Que nem eu falei assim, o exemplo lá do cara do apartamento de 3 milhões. Você pode comprar um apartamento de 3 milhões para você, não tem problema nenhum com isso, né? Deus distribui as riquezas como ele bem entende, e alguns vão ter mais, outros vão ter menos. O cristianismo, ele não é comunismo. No cristianismo você não tem tudo igual para todo mundo, né? O cristianismo implica a um não ter de mais e o outro não ter de menos. Quer dizer, não pode faltar nada para ninguém, né, no cristianismo. Mas não significa que nem o comunismo todo mundo tem que ter igual, né? Até porque no comunismo o povo tem igual e daí os líderes têm muito, né? É muito interessante, o povo vive na miséria e os líderes vivem nababescamente. Mais ou menos tipo o sistema de algumas igrejas que a gente vê por aí, né? O povo miserável, oprimido, né? Leve teu dízimo, porque senão você é ladrão e Deus vai te amaldiçoar com o gafanhoto e tal. E o pastor lá andando de avião, apartamento em Miami e tal. Não sei se vocês já repararam, isso não é um vídeo de crítica de jeito nenhum, mas já repararam que esse povo vai atender o seu rebanho, mas não vai que nem Moisés pelo deserto junto com o rebanho. Ele começa junto com o rebanho. Quando ele ganha um pouquinho de dinheiro, ele vai para os Estados Unidos morar, criar seus filhos lá. Podem reparar isso, vejam quantos pastores e artistas gospel moram nos Estados Unidos, no Canadá e tal. Então parece que eles querem ficar aqui enquanto tem algum dinheiro para tomar do pessoal, e quando conseguem ter uma ascensãozinha, saem pelo mundo e deixam o seu povo aqui sofrendo nas unhas dos nossos políticos aqui, as mazelas. Não é isso que Jesus pregou. Jesus é o bom pastor, ele sempre está junto conosco, sempre está nos atendendo. Se você quer agir como Jesus, procure entender como Jesus agia, procure ver o que ele fazia, o que ele falava e faça igual. Lição de hoje: cuide dos órfãos, cuide das viúvas e não se corrompa no mundo. Deus te abençoe. É por aí.